No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, milhares de pessoas vão às ruas em todo o Brasil reivindicar a plena efetivação dos direitos da população negra no país, que, segundo o IBGE, representa 54% dos brasileiros. O dito pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e o genocídio da juventude negra têm sido temas centrais nos debates de movimentos negros que estão construindo a Marcha da Consciência Negra de 2019. Outra pauta é o encarceramento em massa, que afeta principalmente homens jovens negros. Eles são quase 65% da população encarcerada no país. Hoje é dia de participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no Bom para Todos e vamos conversar sobre a história da Marcha da Consciência Negra, suas principais pautas este ano e como a derrubada da prisão em segunda instância pelo STF afeta especificamente a população negra. Estamos com Milton Barbosa, um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, que completou 40 anos em 2018, Gabriel Sampaio, que é coordenador do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Organização Conectas Direitos Humanos, e Uli Carolina Zizo, que é assessora de investimento social do Fundo Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Eu vou começar, inclusive, com o Milton, porque olha só, eu peguei uma fala sua, Milton, da, se eu não me engano, marcha do ano passado. E daí você disse o seguinte: até então tudo era um projeto de governo, mas falou, nós estamos presentes em todos os lugares, seja nos morros, nas favelas ou trabalhando na casa da elite. Nós temos de ter a consciência para derrotar esse projeto genocida, que até então era só um projeto, mas que esse ano a gente vê muita coisa acontecendo em relação a isso também. Estamos aqui para salvar a vida daquelas crianças. E na ocasião você apontou algumas crianças, mas a gente pode remeter às crianças que estão sendo assassinadas, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre a pauta da Marcha da Consciência Negra nesse ano, nesse momento que o Brasil vive. Então, a Marcha tem uma preocupação muito grande com esse projeto de genocídio e que se abate especificamente sobre a população jovem e crianças, né? Tá vendo que estão acontecendo coisas incríveis aí, com crianças que nem têm noção de nada, eles estão sendo executadas, né? E também há um trabalho sistemático junto às prisões, né? Que esse projeto genocida, as prisões fazem parte importante nesta ação. A juventude negra, a grande maioria dos presos, presidiárias são negros e negras, entendeu? E eles preferem investir em prisões do que em escolas e hospitais. Então, é uma ação muito pesada e o movimento busca reagir, a lutar, enfrentar de forma sistemática sobre essas coisas. Então, por exemplo, há uma frente nacional contra o encarceramento, que o Movimento Negro Unificado faz parte, não é? E há um trabalho sistemático a nível nacional para estar enfrentando essa violência policial, né? Então, é de fundamental importância nós estarmos denunciando as ações de violentas e racistas da polícia, né? Em todo o país, né? Faz parte isso do nosso dia a dia e é importante trazer os trabalhadores para também participarem desse processo. Sim. Né? O movimento está completando 40 anos, completou ano passado, né? Um movimento bastante atuante. Sim. Por exemplo, o 20 de novembro, no dia 4 de novembro de 78, nós fizemos uma Assembleia Nacional em Salvador, Bahia, entendeu? Onde nós discutimos e decidimos transformar o 20 de novembro no Dia Nacional da Consciência Negra. Inclusive foi um processo difícil. Tinha um cara na Assembleia Nacional em cima de um gravador. E naquele tempo, não é que nem hoje um celularzinho, você pega as coisas, mas era um catatal. O cara deitado em cima, de forma bem provocativa. Aí nós discutimos, né, cantamos, analisamos. A gente podia, por exemplo, ter tomado o gravador dele, dado um pau nele, mas aí a polícia invadia e acabava com tudo. O que interessava para nós era garantir o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Então nós deixamos rolar, mas criamos a data e é um processo que se esparramou para todo o país. Então, em todos os grandes centros estão sendo realizadas essas marchas e nas escolas se debate, se fala da importância do Dia Nacional da Consciência Negra, o papel do Zumbi das Palmares, da Andara, né? Então, é um processo bem
amplo mesmo, né, Claro. de ação e de luta, de Sim. trabalho de mobilização, de trabalho cultural, de ações educacionais. Então, e também tem que ter ações em relação a essa coisa da mídia, né? Nós temos que montar uma estratégia nessa área aí também. De comunicação também, Isso. claro. Agora, Gabriel, você falou muito sobre essa decisão do STF nesses últimos dias. E eu queria que você falasse sobre a relação dessa decisão com as pautas do movimento negro. A advogada que representou o Conectas lá durante essa sessão no STF, há uma advogada negra que falou sobre essa relação da pauta negra com essa decisão no STF. Eu queria que você explicasse para todos nós qual é essa relação. Com certeza, foi muito importante que a Silvia pudesse representar a Conectas naquele momento no Supremo Tribunal Federal. Foi a única mulher a falar e foi a única mulher negra a usar da tribuna do Supremo Tribunal Federal. Isso diz muito sobre o país que nós vivemos e por que essa pauta é tão importante para o movimento negro. Sim. Veja, nós temos uma reminiscência muito clara do período de escravatura no país, né? Mais de 380 anos de escravidão e um país que não se reconciliou com a necessidade de estabelecer políticas públicas para efetivar de fato um país democrático. Isso não foi construído e o resultado disso é o retrato das nossas prisões e é o retrato das mortes violentas no país. 2/3 dos presos hoje são jovens negros, né? Das mortes violentas, que já são mais de 60 mil por ano, 75% são compostas por corpos negros. Então, é óbvio que o país sentiria o impacto e o efeito de não se resolver com essa crise histórica, com essa crise de destino. Então, o tema do julgamento, por dizer respeito diretamente às prisões no país, diz muito sobre a luta do movimento negro e a luta de todos aqueles que defendem uma democracia efetiva no nosso país. A Silvia pôde trazer ao Supremo Tribunal Federal este debate e o quanto isso influencia os dados da justiça criminal no país. Nós temos certeza que um país que é capaz de construir políticas sociais, políticas de desenvolvimento, certamente teria outras condições ou traria outras agendas para o movimento. Mas, infelizmente, o movimento tem que se ocupar dessa agenda, porque essa agenda diz respeito, sim, ao movimento negro, diz respeito sim a um sistema de justiça criminal que lida diretamente com esse racismo estrutural da sociedade. Eu vi 2 casos que repercutiram bastante. Um depois parece que foi corrigido, que é o do Rafael Braga, mas parece que ele está em prisão domiciliar agora. E o do DJ Renan da Penha, que estava preso. Acho que ele vai ser uma das pessoas que vai entrar em liberdade, vai ser liberto agora. E é um jovem fomentador do funk e muito da prisão dele também tem a ver com a política que está em voga hoje em dia. Nós vamos perceber em qualquer retrato que nós fizermos das prisões no nosso país, o quanto ela tem esse componente étnico, esse componente de classe social. Então, você citou 2 exemplos. Eu estudei no meu mestrado outros tantos exemplos na comunidade de Heliópolis e em todo o Brasil nós vamos encontrar exemplos como esses. Pessoas que, por conta, inclusive da sua condição social e pelo seu fenótipo, pela sua cor de pele, acabam tendo histórias com o sistema de justiça criminal que não são histórias a orgulhar o nosso país. Então, nós temos hoje, por exemplo, mais de 40% das prisões provisórias, prisões de pessoas que ainda não foram condenadas definitivamente. O negro, muitas vezes, numa apreensão por tráfico de drogas, mesmo tendo condições de ser enquadrado como usuário de drogas, por ser negro, muitas vezes ele é classificado como traficante. Um pouco que representando essa que foi a política pública escolhida pela nossa sociedade para o negro, estar na prisão ou estar numa cova. Sim. Então, o nosso sistema de justiça criminal vai ter diversos exemplos e certamente essa decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ela tenta minimizar um problema que é um problema grave do sistema de justiça criminal. Neste momento, deve-se respeitar o trânsito em julgado
de uma decisão condenatória para que haja a prisão. Quem sabe a gente não possa discutir ainda mais esse tema e até avaliar o conteúdo das prisões provisórias hoje. Sim. Hoje dizer que um negro, por portar uma pequena quantidade de drogas ou por qualquer outro motivo, dizer que esse negro fere a ordem pública pela sua condição social é algo muito corriqueiro, quando muitas vezes a ordem pública é que viola direitos e garantias fundamentais daquela pessoa negra a ponto de levá-la a um sistema de justiça criminal. É um debate crítico que nós todos temos que fazer. A decisão, ela permite que situações como as que você citou e outras tantas que permeiam o nosso país possam ser corrigidas. Passo importante, e esperamos dar outros passos para que o sistema de justiça criminal seja menos ofensivo contra a nossa população negra. Perfeito. Uli, eu queria que você explicasse para a gente o que o Fundo Brasil tem desenvolvido em relação a fomento a ações que discutem pautas voltadas a questões raciais e que diminuem de alguma forma os problemas raciais que a gente que sabe que existe aqui no país. Boa tarde. Então, o Fundo Brasil, ele já apoiou mais de 500 iniciativas em prol dos direitos humanos, dentre as quais aquelas que procuram combater o racismo e suas mais diversas decorrências, como a discriminação, o preconceito, a violência do Estado, o feminicídio, o extermínio da juventude negra também. Ou seja, desde a sua criação, o Fundo Brasil apoia os movimentos negros, apoia o enfrentamento ao racismo de modo geral. Em 2017, com a ajuda do Douglas Belchior, nós fizemos um mapeamento em todo o Brasil. Então, nós ouvimos mais de 200 organizações, grupos e coletivos protagonizados por pessoas negras, para a gente tentar entender quais as pautas prioritárias, quais as estratégias já desenvolvidas nesse campo. E, a partir daí, a gente desenhou um edital específico que se chama Enfrentando o Racismo a Partir da Base. Esse edital apoiou 10 iniciativas de todo o Brasil. E, então, é isso. A função do Fundo Brasil é promover os direitos humanos e apoiar financeira e tecnicamente as organizações que estão na ponta e que protagonizam essa luta toda. Sim. A gente vai agora para Pernambuco conversar com a coordenadora da Rede de Mulheres Negras e integrante também da Articulação Negra de Pernambuco, a Mônica Oliveira. Oi, Mônica, tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui no Bom para Todos. Olá, Thalita. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aí nesse diálogo com vocês. Olá, Milton Barbosa. Fomos companheiros de MNU, Gabriel e Yuli. Tudo bem com vocês? Eu queria que você falasse um pouco, Mônica, sobre o que a articulação vem realizando, porque vocês têm feito reuniões semanais para ajudar a construir a Marcha da Consciência Negra. E eu queria que você falasse um pouco sobre quais as pautas prioritárias que as mulheres negras estão colocando nessa marcha. Então, a Articulação Negra de Pernambuco, ela está sendo retomada, né? Porque essa articulação, inicialmente, ela atuou entre 2005 e mais ou menos 2010, né? E aí houve um certo gap de atuação, mas nós resolvemos retomá-la agora, a partir deste ano, também na esteira da articulação da Coalizão Negra por Direitos, né? Que é essa coalizão nacional de organizações negras. E aí, como uma forma também de reativar a nossa articulação estadual e conectá-la com essa ação nacional da coalizão. Do ponto de vista da pauta das mulheres negras, nós temos algumas agendas prioritárias, né, aqui no Estado. Um primeiro é o enfrentamento à violência, né, porque nós, mulheres negras, continuamos sendo maioria em estatísticas como feminicídio, violência doméstica, né, e diferentes situações de violência. Nós temos trabalhado também no enfrentamento à mortalidade materna. As mulheres negras no Brasil inteiro
são maioria, né, entre as mulheres que morrem de morte materna, e a gente sabe que isso é absolutamente definido pelo racismo institucional no sistema de saúde, né, e também, claro, pelas condições de vida, pela pobreza que atinge a população negra. Uma outra pauta muito importante para nós é a questão do genocídio da juventude negra, porque o genocídio da juventude negra afeta as mulheres negras de maneira direta, né? Nós somos as mães, as irmãs, as esposas, as companheiras desses jovens negros que morrem cotidianamente nesse país, né? Uma outra pauta importante também é a do encarceramento, né? Existe um dado que é um dado alarmante de que em 10 anos o encarceramento de mulheres aumentou mais de 600%, e nós sabemos que a maioria é de mulheres negras. Pernambuco, por exemplo, 82% das mulheres encarceradas são mulheres negras, né? Então, de maneira geral, essas pautas são as pautas mais fundamentais para nós, e nós estamos trabalhando por dentro da articulação negra no sentido de que essas pautas sejam visibilizadas na marcha do 20 de novembro. Eu vi que vocês também desenvolveram uma campanha que chama Mulheres Negras pela Vida. Essa campanha ela é da Rede de Mulheres Negras, né? Ela não é da articulação como um todo, ela é uma campanha da Rede de Mulheres Negras em parceria com a FASE Pernambuco. A FASE é uma ONG que trabalha com educação, né, formação de militantes há muitos anos. É uma ação conjunta e é uma campanha que visa não só interpelar a sociedade em torno dessa questão do enfrentamento à violência contra mulheres negras, né, trabalhando essas várias formas de violência, mas também de afirmar que nós, mulheres negras, também temos várias formas de resistência a isso, né? Nós não somos simplesmente vítimas da violência, nós somos sujeitas políticas que estão aí com diferentes estratégias de enfrentamento. Então, a campanha, de alguma forma, busca tanto fazer a interpelação, como também visibilizar essas formas de resistência, né? Sim. Mônica, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Bom para Todas. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, Mônica. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Voltar aqui para o estúdio. Milton, nesses 40 anos, muita coisa foi conquistada, muita coisa positiva foi construída. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento específico. Você vê como um momento de retrocesso, ou um momento em que as pautas estão mais vivas, mesmo por conta de rodarem pelas redes sociais, isso conseguir fazer com que se chegue a mais gente? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que o movimento negro vive. Nós vivemos um momento importante que a questão, por exemplo, do padrão de beleza, a beleza africana no Brasil, ela tomou todo o país, né? Então, cada vez mais a juventude negra toma consciência de que são africanos no Brasil, né? E com toda aquela coisa da miscigenação, que se tenta fazer uma manipulação, mas mesmo a juventude miscigenada, essas coisas todas, eles têm consciência de que fazem parte de um setor da sociedade que a classe dominante, a burguesia, que oprime todo mundo, todos os trabalhadores, tenta oprimir, reprimir, matar, né? Há um projeto de genocídio pesado sobre nós. Então, nós vivemos um momento importante, que a juventude se sente orgulhosa de estar com os cabelos dançados, o Black Power, né? Cabelo crespo. Então, isso é fruto de um trabalho sistemático do movimento negro, e o movimento negro unificado é a base dessa ação. Então, é um momento muito importante. Agora, tem que ter ações na área de comunicação, na área da educação. Houve conquista importante que esse novo governo extremamente reacionário tenta derrubar, mas será derrotado com certeza. Mas é um momento complicado, que se elegeu um presidente estúpido para um dos países mais importantes das Américas. Na verdade, foi uma manobra do setor militar. Quem vai governar provavelmente é o Mourão,
entendeu? E a burguesia não elege extrema-direita, mas a extrema-direita está forte no mundo e refletiu aqui no Brasil a eleição desse Bolsonaro. O Trump não dá para você, é uma extrema-direita, mas não é burro, não é estúpido porque é milionário, entendeu? Mas o Bolsonaro, você percebe que faz parte de um agrupamento que montou toda uma estratégia, deu um golpe, né? Eu achava que eles iam querer eleger o Alckmin, que é um dos caras mais espertos da direita aí, mas foi traído pelo Dória, por outros setores. Então, é um momento específico que nós temos que estar atentos para essa coisa e saber como enfrentar. Sim. E nesse país há, sim, um projeto de genocídio sobre a população negra. Relembrar, por exemplo, a questão do Haiti. O Haiti foi a única revolução escrava vitoriosa na história da humanidade. E serviu como exemplo, por exemplo, o Brasil, 2/3 de negros e negras eram livres, e tinha aquele 1/3 que lutava pela sua libertação, tendo como exemplo a Revolução do Haiti. E o Haiti pôs para correr o exército imperialista mais poderoso da época, que era o exército napoleônico. Então, era um exemplo importante, entendeu? E a burguesia no Brasil estava preocupada com essa coisa, porque os negros faziam tudo, costuravam, plantavam, faziam as comidas, entendeu? E eles estavam preocupados com o contingente populacional negro. Então, eles montaram uma estratégia para trazer o imigrante europeu para ocupar os postos no Brasil, e a partir daí se montou o projeto de genocídio da população negra. Então, é uma origem antiga, entendeu? Então, há formas de estar matando a nossa população, de a violência policial, mau atendimento na saúde pública, entendeu? E nós temos que estar atentos e temos que enfrentar, temos que ter ações para isso, né? E nós estamos num momento rico que o padrão de beleza dos negros e negras faz parte do dia a dia da população brasileira, a ação na área de educação, entendeu? A luta dos trabalhadores, e essa eleição desse presidente revolucionário, eles querem tentar derrubar conquistas e que nós não deixaremos. Vamos à luta e, com certeza, teremos um processo vitorioso. Sim. Com certeza. Agora, Gabriel, nessa questão, nessas discussões que estão acontecendo em relação à política e ao mundo jurídico, tem uma outra discussão que era para acontecer no STF, que é sobre a descriminalização das drogas. Era para acontecer em novembro, mas isso foi adiado, inclusive sem perspectiva de voltar a ser discutido. E você disse naquela fala anterior que é isso, o jovem negro que de repente é pego com droga, ele vai ser enquadrado como criminoso de uma forma diferente que o garoto branco que é pego com qualquer quantidade de droga. Por que é importante que se faça no país o debate sobre descriminalização de drogas? Esse é um tema fundamental, é o tema que tem maior relevância hoje para o atual processo de encarceramento em massa no Brasil. Todos os números apontam que o grande crescimento do encarceramento ele se deve à política de drogas, que é uma política extremamente equivocada. Equivocada, e isso não precisa ser nenhuma pessoa das mais radicais para fazer essa avaliação, mas essa é uma avaliação que diversos países no mundo já concluíram. Por quê? O fenômeno das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é um fenômeno que está na história da humanidade. Sempre que houve sociedade, houve o fenômeno de drogas, e isso é uma luta em relação à qual não se deve ter expectativa de que as pessoas de uma hora para outra deixarão de consumir as drogas. O fato é que uma política com o ímpeto de acabar com o consumo de drogas se reverteu, na verdade, numa política de extermínio de determinadas populações. E no Brasil, essa política se revela contra a população negra. E, de acordo com cada país do mundo, nós vamos notar que, em geral, os mais vulneráveis é que sofrem com essa política de extermínio, que é de todo equivocada e que gera esses dados tão ruins para a nossa sociedade brasileira e mundial, como se sabe. O grande argumento que se usa para essa criminalização das drogas em geral é o argumento da saúde pública. Quando hoje nós sabemos que drogas lícitas, por exemplo, incidem enormemente nos índices de violência.
Quantos feminicídios não são praticados por homens movidos pelo consumo de álcool no Brasil, por exemplo? Mas o setor empresarial relacionado a essa droga lícita tem toda uma aceitação social. Sim. Em relação a outras drogas, como a maconha, por exemplo, que está sendo tematizada pelo STF com a possível descriminalização, por exemplo, nós temos dados, inclusive hoje, que apontam para sua relevância no uso medicinal. E o seu efeito, um efeito que pode ser aproveitado de acordo com as suas substâncias, as substâncias ativas dessa droga para, inclusive, ter efeitos medicinais. Então, o Supremo Tribunal Federal hoje debate esta política de drogas, mas, sobretudo, sobre a conveniência da descriminalização. Consumir droga não é um fator que gera um risco a um terceiro. Como a gente bem sabe, a pessoa muitas vezes pode causar, se é que causa mal, a sua própria saúde. Sim. Então, em que pese e independentemente da visão social sobre esse fenômeno individual, nós não podemos abarrotar os presídios com pessoas que consomem essas drogas. E o Supremo Tribunal Federal tem a oportunidade, neste momento, de avaliar sob o ponto de vista jurídico que a criminalização de alguém pelo simples fato de ser usuário de drogas é uma violação grave de direitos humanos, além de ser um equívoco de política pública e uma ação desastrada do ponto de vista da criminalização e do sistema de justiça criminal. O resultado é o fortalecimento de organizações criminosas, seja do ponto de vista financeiro, porque a criminalização das drogas gera um impacto muito grande nas taxas de lucro, seja daqueles que comercializam drogas lícitas, seja do comércio das drogas ilícitas. Volumes importantes financeiros circulam pelo grande sistema financeiro e, de outro lado, nós temos a justificativa para uma política de extermínio, para políticas genocidas. E, enquanto isso, a sociedade se vê sem a sua saúde pública respeitada e sem os seus direitos individuais respeitados. É uma política equivocada. O Supremo Tribunal Federal tem a oportunidade de, à luz da Constituição, preservar os direitos humanos daqueles que são usuários de drogas. Se entende que é necessário cuidar da saúde desses usuários, que isso seja, além de uma escolha individual, um investimento de política pública. Mas, Gabriel, você acha que essa decisão está sendo adiada por uma questão política, de fato, de o STF não querer pautar uma questão como essa nesse momento? Veja, é uma questão realmente complexa. Nós tivemos agora uma decisão no Supremo Tribunal Federal de extrema relevância para o país, uma decisão que ocupou um período de pauta muito grande da Corte e, portanto, pode haver aí um componente da própria agenda da Corte. Infelizmente, nós temos a legislação aprovada desde 2006. Nós estamos no ano de 2019. A Lei de Drogas de 2006, ela trouxe uma ideia de respeitar um pouco mais essa dimensão do usuário. Antigamente, na lei anterior da década de 70, a criminalização ela era ainda até mais grave. Não se tinha um sentido geral da lei de buscar construir um sistema de atenção ao usuário, um sistema de políticas públicas que acabou vindo com a lei de 2006. A despeito de promover um certo avanço numa visão geral, do ponto de vista da política criminal, a lei foi desastrosa, porque ela trouxe uma criminalização mais aguda, ela trouxe a necessidade de um regime fechado inicial para as pessoas que fossem presas por tráfico de drogas e um impacto muito grande no encarceramento em massa. E 13 anos de demora para uma decisão que pudesse harmonizar essa nova legislação com a nossa Constituição é um tempo que traz um impacto muito grande para a nossa sociedade. Sim. Infelizmente, nós temos a convicção
que a urgência dessa decisão ela é enorme, também como é urgente que o Congresso Nacional e que a sociedade possam debater uma nova política de drogas, uma nova política criminal. Nós vemos nas prisões hoje verdadeiros navios negreiros. Nós vemos hoje nas covas cavadas por conta da atual política errática de segurança pública e do sistema de justiça criminal um verdadeiro extermínio, um genocídio de parte da nossa população. Se nós não tematizarmos isso, procurando construir uma sociedade verdadeiramente democrática, com políticas públicas para a juventude, com acesso à educação, com acesso a trabalho e renda e com a melhoria de direitos, nós vamos infelizmente perder a oportunidade de ser um país que exerça todas as potencialidades que nós temos. Claro. Puli, só para finalizar, eu queria que você falasse um pouco, quem quiser buscar mais informações do fundo, que quiser se candidatar aos fomentos do fundo, eu queria que você explicasse para as pessoas. Legal. Vocês podem procurar mais informações no site do fundo, através das redes sociais. Eu queria destacar também a importância, né, do apoio ao Fundo Brasil, que tem repassado esses recursos para as organizações da sociedade civil, sendo elas formalizadas ou não, né? E por meio dos seus editais, das chamadas públicas, a gente vem fazendo esse trabalho de fortalecimento e de potencialização das organizações que lutam contra o racismo e em prol dos direitos humanos. Claro. Quero agradecer ao Fundo Brasil de Direitos Humanos por trazer esses debates aqui para a gente. Muito obrigada. E, Milton, só para finalizar mesmo agora, as pessoas que quiserem participar no dia 20 de novembro, aqui em São Paulo, você já tem mais informações sobre a marcha? A marcha ela vai... O microfone. Isso. A marcha vai ser no dia 20 de novembro. Tem horário? Nós iniciamos a concentração às 11 horas e às 14 horas nós saímos em caminhada. Onde às 11 horas? Lá no MASP, na Avenida Maravilha. Paulista. Nós saímos de lá e vamos lá para Teatro Municipal, que é onde historicamente o movimento negro faz manifestações. Então vai ser muito importante a presença do pessoal nessa marcha, tá? Onde vamos estar debatendo a questão do encarceramento em massa, como é que nós temos que lutar, a exigência de direitos, enfrentamento à violência policial, ao racismo institucional, ao racismo nos meios de comunicação. Então, vamos estar perpassando por essa manifestação a questão da mulher negra, né, que as mulheres negras estão fazendo um trabalho muito forte, muito bonito. A Marcha das Mulheres Negras é exemplo e dá norte para essa luta também. Claro. 11 horas, concentração em frente ao MASP, é isso, no dia 20 de novembro. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês.